Bom, a gente vai seguir falando ainda sobre a onda de manifestações nos Estados Unidos, por isso eu chamo aqui para a nossa conversa a editora de internacional do Band News, a Beatriz Ferretti. Beatriz, bom dia para você. Bom, a gente repara aí que os protestos impulsionados pela morte de George Floyd continuam nos Estados Unidos, né? E com eles, os manifestantes pressionam até as autoridades e exigem mudanças em políticas estruturais e também ideológicas, não? Isso, Patrícia. Bom dia a você. Essas manifestações continuam, então. Ontem houve atos ainda nos Estados Unidos. Em Seattle, por exemplo, uma multidão marchou até a prefeitura durante a noite. Eles ocuparam o saguão ali da prefeitura para exigir a renúncia ou o impeachment da prefeita Jenny Durkan. A pressão, Patrícia, acontece por lá depois que a polícia voltou a lançar gás lacrimogênio para dispersar manifestantes, mesmo depois de o governo local ter prometido a suspensão do uso do gás. Agora, em Richmond, no estado americano da Virgínia, os manifestantes derrubaram, incendiaram e jogaram em um lago uma estátua de Cristóvão Colombo. A gente viu agora, né, Patrícia, na reportagem do Eduardo Barão, que houve isso já em outras manifestações e ontem, então, aconteceu em Richmond com a estátua de Cristóvão Colombo, que foi o descobridor da América em 1492. Então, no último fim de semana, manifestantes também já tinham tomado atitudes parecidas na cidade britânica de Bristol, onde eles derrubaram uma estátua de Edward Colston, que foi um mercador de escravos. E aí, na cidade de Antuérpia, na Bélgica, ontem também, uma homenagem ao rei Leopoldo II, responsável por um genocídio na República Democrática do Congo, também foi depredada e retirada das ruas. Então a gente tem percebido sim um movimento, uma pressão popular por mudanças reais por parte dos manifestantes. Bom, a gente vê aí que essa onda de protesto nos Estados Unidos foi iniciada com a morte de George Floyd, né, o negro, que foi morto por um policial branco no dia 25 de maio. Isso reacendeu um debate enorme sobre o racismo, inclusive está levando o Congresso, cidades, estados, condados a se debruçarem sobre projetos de reformas nas polícias do país. Por isso, além da Beatriz, agora eu chamo para a nossa conversa aqui o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, sempre conosco também. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua presença conosco. Bom, quando a gente fala em reforma da polícia americana, essas manifestações pedem exatamente o quê, né? O que está no radar dessa possível reforma nas polícias dos Estados Unidos? Olha, sua pergunta é boa porque, primeiro de tudo, nós temos que olhar aquilo que é as reformas possíveis e as reformas muito mais difíceis, né? Então, por exemplo, Nancy Pelosi ontem, presidente da Câmara dos Estados Unidos, uma experimentada deputada, propôs a reforma que sinaliza ser a mais aceitável. É um debate para reformar o sistema policial, enquanto principalmente a forma de recrutamento dos policiais e a criação de um registro nacional sobre má conduta policial. Em outras palavras, isto é, vamos dizer desta forma, uma espécie de obrigação da União. A União pode fazer isso. As reformas mais operacionais, vamos dizer assim, mais concreto, proibir os métodos de contenção por asfixia, que foi o que já vitimou vários negros americanos. A maior tragédia é esta última, não é a primeira. Então, esses métodos de asfixia serem contidos e, principalmente, as invasões de casa, sem bater na porta, sem sequer avisar, que já provocou mortes recentemente em Kentucky de uma mulher de 60 anos dentro de casa, assassinada com 8 tiros. Uma coisa assim impressionante. Então, essas reformas operacionais ficam por conta das prefeituras, porque na legislação norte-americana a polícia obedece ao prefeito. Quem lembra dos velhos filmes de Bang Bang lembram bem disso. É a cidade que escolhe o xerife. Esse princípio está eterno, não é? Então, a operação da polícia fica por conta do prefeito. Reformas mais gerais, principalmente em relação ao sistema de recrutamento e um registro com o Congresso. Essas reformas são possíveis a conferir.
principalmente as reformas no Congresso americano, nós temos que lembrar sempre o fato de que o Senado norte-americano, o Congresso, Câmara e Senado, é dominado por republicanos mais conservadores. O problema do impeachment provou isso. Portanto, de alguma forma, temos que olhar para isso com alguma cautela. Professor, acho que é inevitável a gente mencionar que em novembro deste ano estão marcadas eleições presidenciais nos Estados Unidos, então há sim uma corrida eleitoral e o presidente americano Donald Trump, que vai tentar a reeleição, adotou uma postura bem diferente em relação a Joe Biden, o democrata que ainda é pré-candidato, mas provavelmente vai ser sim o candidato pelo Partido Democrata que vai disputar as eleições com Trump. Então, os dois adotaram, durante essas manifestações, posturas opostas, né? Enquanto o presidente, de certa forma, fez uma pressão contra essas manifestações, inclusive ameaçando invocar uma lei de guerra e colocar o exército nas ruas, Joe Biden apoiou os manifestantes, inclusive se encontrou com parentes de George Floyd. Ontem mesmo, durante o enterro, um vídeo de Joe Biden foi exibido durante a cerimônia. Então, de que forma essas manifestações podem refletir nas urnas em novembro, professor? Olha, a sua pergunta é ótima pelo seguinte, era exatamente o que eu ia dizer, mudança mesmo, vamos aguardar novembro, né? Eu não como cheguei, você tem toda a razão, né? Há duas posturas, há dois jeitos de olhar para este problema. Um jeito é o jeito histórico, não é nenhuma novidade também. O comportamento de Trump é igualzinho em relação a essas manifestações, inclusive repetindo certas palavras, né? Uma matéria do New York Times reproduziu isso. Nixon fez o mesmo em 67, exatamente o mesmo processo. Escolheu o caminho da lei e ordem, o caminho de desacatar as lideranças, desmerecer as lideranças. As frases que irritaram o governador Cuomo, de alguma forma, foram ditas também por Nixon. A ideia é vender a proteção de lei e ordem. O que está por trás disso? Conversar com aquela maioria silenciosa americana que mora na pequena cidade, que representa quase 65% do eleitorado. Esta pequena cidade, que não é Nova York, não é Los Angeles, não é São Francisco, tem outros hábitos de vida, tem outra percepção de mundo, é com eles que Trump pretende falar. O risco é alto, porque estes também estão mudando de ideia. Talvez Trump... O mundo não é o mundo de 1968 de novo. Essas mudanças, elas têm um outro perfil. O alerta vem da posição, a mudança da posição dos democratas, como você sinalizou, né? Joe Biden é muito cauteloso, é um homem moderado, mas tem uma herança, vamos dizer, política muito vinculada a Obama, né? De alguma forma, nós temos que lembrar que Joe Biden só ganhou a indicação pela grande virada na Carolina do Sul. O voto negro da Carolina do Sul, no contexto democrata, impulsionou, catapultou a candidatura de Biden. Ele é um homem que tem respeito e confiança desse eleitorado. Isto vai pesar. Biden vai comprar as propostas mais aguerridas, inclusive de cortar verbas da polícia? Cautela. Biden sabe que ele precisa conversar com esse 67% do eleitorado mais moderado, que não vive em grandes cidades. Biden já avisou que o corte de verbas ele vai ter cautela, ele não fará, mas ele vai avançar sim. O que eu imagino que uma eleição de Biden vai provocar é a efetiva mudança em tudo isso. Nós só vamos mudar o racismo sistêmico da polícia se a Suprema Corte americana revogar a decisão de 1967, que é a chamada imunidade qualitativa. O que quer dizer isso? O policial, quando está agindo, ele age em nome do Estado e não pode ser reprimido. Mais ou menos o que a gente pretendia aqui no Brasil com o excludente de licitude. Semelhante. Se esta decisão da Corte Suprema não for alterada,
E aí, uma eleição de Biden pode significar muito nessa pressão, dependendo do perfil da Câmara e do Senado, aí nós teremos efetivas mudanças em relação ao comportamento da polícia. Vai depender muito dessa decisão da da Suprema Corte americana. Ok, muito obrigada, professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, pela conversa aqui ao longo do Manhã Band News, assunto que ainda vai render nas próximas semanas. Obrigada, professor. Vitor, muito obrigado. Obrigada também à nossa editora de internacional, Beatriz Ferretti, que volta ao longo da nossa programação.